A paz do Senhor, irmãos em Cristo. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos da revista do terceiro trimestre de 2021, que trata sobre o tema Triunfando sobre as batalhas e as adversidades da vida. E hoje nós vamos estudar a lição 3, referente a 18 de julho de 2021, sobre uma atitude de fé. O texto áureo dessa lição se encontra lá em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Verdade aplicada. O resultado da fé que conduz a atitudes de perseverança e obediência a Deus vai além do que pedimos ou pensamos. Objetivos da lição: mostrar lições da história da mulher do fluxo de sangue e apresentar os efeitos da fé e destacar os benefícios de uma atitude de fé. Textos de referência se encontram lá em Marcos 5, dos versículos 25 ao 29 e o versículo 34. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Introdução: o que fazer quando as esperanças se acabam? Durante 12 anos, essa mulher padecia de um fluxo de sangue, uma hemorragia contínua que debilitava sua vida, consumia seus bens e lhe roubava a paz. Marcos 5:25. Irmãos, essa mulher, ela estava, que nós vamos estudar a história dele, ela é uma mulher desconhecida, mas a sua história marca profundamente a vida daqueles que conhecem, né, e leem aí as escrituras da Bíblia Sagrada. Ela estava inserida, irmãos, numa sociedade judaica que é extremamente machista, né? Isso aí é uma questão cultural. E na época em que ela viveu, irmãos, refere-se aí aos tempos bíblicos aí do Antigo Testamento, em que a mulher menstruada ela deveria ficar isolada por 7 dias, até que o sangramento passasse. E após isso, a mulher deveria esperar mais 7 dias para poder se apresentar ao tabernáculo. Ou seja, se a mulher tivesse, né, essa questão aí do fluxo sanguíneo, né, que era a menstruação, ela teria que obedecer esses prazos aí, né, para voltar a ter uma vida social, né, normal e voltar também a frequentar o tabernáculo, amém? Respeitar esse processo aí de isolamento. E acontecia a mesma coisa com o homem também, se ele tivesse algum tipo de fluxo relacionado à secreção seminal ou tipo de sangramento, ele também, né, provavelmente isso aí era um tipo de fluxo resultante de uma vida sexual promíscua, de uma doença que ele pegou lá sexualmente transmissível, como a gonorreia, então ele tinha que se isolar também, porque ela é considerada impuro. E muitos religiosos, né, ainda hoje, irmãos, utilizam esses textos associados aí, que está lá, a impureza da mulher e a do homem, que estão citados lá no capítulo 15 de Levítico, para justificar o celibato, por exemplo. Ou seja, a total separação sexual, como ocorre aí no caso dos padres católicos e sacerdotes católicos aí, por exemplo. Ou seja, nós não podemos incorrer no erro que essa questão aí da impureza do homem e da mulher, né, nessa situação que nós citamos aí, ela é contextualizada não para os dias de hoje, mas na época antes de Jesus em que predominava a lei. Né? Então está contextualizada para aquela época, né, como uma obrigação da sociedade judaica que respeitava essas leis de forma cabalmente. Então nós temos que lembrar que essa questão lá da impureza do homem e da mulher citado no capítulo 15 de Levítico está referente a essa história, uma dada época, né, do Antigo Testamento aí, inserida aí na sociedade judaica. Amém? Então, mas infelizmente a gente ainda vê por aí que líderes com pouca sabedoria, pouco conhecimento, eles proíbem, por exemplo, as mulheres menstruadas de participar da ceia do Senhor. Então, por isso que nós temos que ter conhecimento pleno da palavra e saber contextualizar para os dias de hoje. Amém? Por isso que nós temos que ter o conhecimento aí da palavra,
para não sermos enganados ou tratar as coisas de forma errada e com precipitação, como esses líderes religiosos aqui. E essa mulher do fluxo de sangue, ela não teve sua identidade revelada, mas uma coisa ela nos revela que nós podemos aprender que é muito interessante, que em relação à fé, a coragem e a perseverança. A fé porque ela acreditou, irmãos, no Messias. A coragem porque ela rompeu as tradições judaicas da época, que eram bastante rígidas. E, independente das consequências, ela enfrentou essas barreiras. E ela também teve uma grande perseverança para se aproximar e tocar em Jesus. Essa mulher ela tinha um problema sério, como nos demonstra a Bíblia, que uma hemorragia que não parava, que já durava 12 anos. E por isso mesmo ela tinha uma vida excluída em relação à sociedade e também do ponto de vista familiar. Ela não poderia estar nos lugares públicos, por exemplo, porque quem a tocasse automaticamente seria considerado impuro também. Não sabemos também aí o motivo dessa doença, o caso dessa doença dela, né, que perdurou por tanto tempo, não sabia. A Bíblia não relata isso aí de forma precisa, de forma clara, mas é importante nós compreendermos aqui, irmãos, que ela passou por um intenso sofrimento aí durante 12 anos, né, sofrendo de todo tipo de discriminação, de preconceito, amém? Aí agora nós vamos estar falando aí sobre a condição humana. Como nós sabemos, irmãos, todos os seres humanos, independente de serem cristãos ou não, crentes ou não, eles passam por um processo de sofrimento, que pode ser uma doença ou ou sofrimento de outras maneiras. E esses vários sofrimentos que o ser humano passa durante a vida, pode ser explicados aí as causas dele por seguintes fatos. Primeiro, devido ao pecado original, a queda de Adão e Eva, que perderam a comunhão aí com o que possuía com o Senhor e foram expulsos do paraíso, a partir desse momento aí, eles começaram a sofrer. E isso aí, as gerações próximas dos seres humanos e mais distantes, como a nossa hoje, né, herdou, né, dessa queda original, do pecado original, todo esse sofrimento, né, irmãos, que a gente passamos aí durante os intempéries da vida aqui na Terra, incluindo aí, claro, as doenças também, a morte, etc. Outro fato que pode explicar o sofrimento do ser humano está por detrás aí a ação de Satanás, que ele vem com o intuito de roubar, matar e destruir. Então ele trabalha, né, durante 24 horas por dia para destruir os seres humanos, independente se ele é crente ou não. E também por causa do estilo de vida, que cai ali naquela, irmãos, a lei da semeadura, né? Ou seja, que nós colhemos o que plantamos. Se nós não cuidarmos do corpo como é devido, ele padecerá. E nós já sabemos, né, que o salário do pecado é a morte, né? Com certeza. E o sangramento, a Bíblia também não fala sobre o motivo do sangramento daquela mulher, que poderia ser um problema de útero, poderia ser uma deficiência de alguma substância, poderia ser por problemas emocionais, ou causado pelo próprio demônio, porque existem doenças que são causadas por ele. Então há vários casos, né, na Bíblia, né, de cura de endemoniados por Jesus. Por exemplo, lá em Mateus 12:22, trouxeram então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. Mas o que interessa aqui é que, independente da causa do nosso sofrimento, irmãos, é que Jesus cura. Jesus ele pode e ele cura e nos ajuda aí, irmãos, a vencer todos os problemas. E foi o que aconteceu com aquela mulher, que independentemente da causa do sangramento dela, Jesus a curou. Amém? Independente, né, do que foi o motivo daquele sofrimento que ela passou. Então, todas as pessoas, né, nós seres humanos, estamos sujeitos a problemas físicos, emocionais, espirituais, e cada um deles pode ser curado por Jesus. E claro que é importante também, irmãos, nós buscarmos os recursos terrenos, como os médicos, a medicina que Deus deixou aí para nos ajudar nesse processo. A fé é importante, a busca de Jesus, de Deus é importante, o auxílio do Espírito Santo, mas também é importante nós nos cuidarmos aqui na vida terrena. E Deus deu os recursos aí para que nós possamos usá-lo. Amém? Então é importante a fé, mas é importante o cuidado aí com a saúde. Amém? Dessa forma, então, irmãos, nós podemos destacar que
contextualizando, aquela mulher, naquela sociedade lá, judaica daquela época, ela era impura e ponto final, pela lei. Então ela, como a gente já falou, era excluída da convivência com as outras pessoas, pois essas pessoas poderiam encostar nela e ficar impuras também. A Bíblia também não fala a origem dessa mulher. O que se sabe pelos estudos que já se teve, que essa mulher encontrou com Jesus nas proximidades da cidade de Cafarnaum, quando Jesus estava a caminho aí da casa de Jairo, né, para curar a filha de Jairo, que estava muito doente. Então, essa mulher, né, do fluxo de sangue encontrou Jesus lá. Dessa forma, então, irmãos, essa mulher ela vivia uma vida praticamente assim, né, sem qualidade nenhuma, de péssima qualidade. Ela não podia frequentar os templos religiosos, a sinagoga aí no caso. Ela nem podia estar junto com a sua família, ou comer junto com a sua família, por exemplo. Ela tentou todo tipo de tratamento terreno aqui, mas ela não conseguiu por via humana. Ou seja, ninguém conseguiu resolver sua situação e, pelo contrário, né, ela gastou todos os seus recursos e estava era pior. E muitas pessoas nos dias de hoje estão se enfrentam essa mesma situação, não se encarando uma doença ou um outro problema que ela tem na vida que parece insolúvel, ou seja, sem solução na visão humana, né? E por isso mesmo, muitas pessoas que se sentem perdidas, né, com problemas que parecem não ter solução, elas devem ser acolhidas. Elas devem ter a atenção dos cristãos, pois nesse estágio elas estão frágeis e abatidas. Então nós, como cristãos, devemos dar mais atenção para essas pessoas. É o que falta na igreja nos dias de hoje, né? E claro que naquela época essa mulher sofria dessa falta de atenção da comunidade, da própria sociedade, da sua própria família, né, irmãos? E dessa forma, então, muitas vezes as pessoas de hoje, né, como essa mulher que vive um determinado problema, busca soluções em vários lugares, né, porque ficam desesperadas, buscam refrigério para o seu sofrimento de maneira errada, em lugares errados, né, e esquecem que a solução dos problemas da cura está em Jesus Cristo, né? Tanto que a gente tem que entender também dentro desse contexto, irmãos, que o sofrimento ele vem e ele não é seletivo, ele atinge todas as pessoas. Claro que umas pessoas têm um sofrimento maior do que outra, mas aquilo ali tudo é da vontade de Deus. Tudo está no controle e há um propósito de Deus naquilo ali. Né, irmãos? A gente pode destacar, por exemplo, Paulo, né, que mesmo sendo próximo de Deus, ele tinha uma grande unção de Deus na vida dele, ele também sofria com espinho na carne, mas Deus tinha um propósito para isso. É para que ele não se glorificasse do que ele fazia e ele sempre se lembrasse que ele dependia de Deus para fazer aquelas coisas. Amém, irmãos? Porque muitas vezes nos gloriamos a nós mesmos e esquecemos que dependemos de Deus. Aí, com Paulo, Deus colocou um espinho na carne para que ele sempre lembrasse quem era o Deus, que ele dependia desse Deus sempre. Amém? E hoje, né, irmãos, também existe um princípio aí, né, que é proposto pela teologia da prosperidade, muito propagado e divulgado, que o verdadeiro cristão ele não sofre. Ele não sofre de doenças incuráveis, ele não sofre de problemas financeiros, por exemplo, ele não fica doente, né? Ele não sofre problemas sentimentais porque eles são verdadeiros cristãos. E se sofrer é porque não é um verdadeiro cristão. Mas isso aí, irmãos, não tem embasamento bíblico. É uma heresia, é uma mentira imposta por essas igrejas pentecostais que propagam a teologia da prosperidade. Amém? Tanto que existem pastores renomados que afirmam que um crente não pode sofrer com uma doença incurável, indo contra o que Jesus disse, que nós, como cristãos, nós não estaríamos livres de aflições, não. Pelo contrário, nós íamos sofrer muitas aflições, como ocorre hoje. Amém? Então, dessa forma, a gente pode ver que muitas pessoas participam de campanha de cura, caem na lábia desses falsos religiosos por causa do desespero de buscar solução para os seus problemas, caem na mão de curandeiros, né? Do falso curandeirismo, em vez de seus problemas se resolverem, irmãos, faz piorar. Então, por isso que nós devemos ter conhecimento da palavra, a buscar essa fé em Jesus Cristo e saber que Ele é o alvo principal e a solução dos nossos problemas, independente da origem e do tamanho que esses problemas são. Amém?
Dessa forma, irmãos, a mulher do fluxo de sangue, ela estava apartada da comunidade já há 12 anos ininterruptos. Ela jamais poderia ir ao templo de Jerusalém. Ela jamais poderia ter uma vida social, né, em que ela poderia ter contato com outras pessoas, porque até as coisas que ela usava eram consideradas imundas, né? Até quem tocasse nela era automaticamente se tornaria imundo, né? Se tocasse na mulher aí do fluxo de sangue, né, irmãos? Então imagina a situação que essa mulher estava, né? Imagina que ela poderia ter sido tomada pela tristeza do coração, pelo desânimo, mas pelo contrário, ela teve, ela teve uma atitude, ela teve uma perseverança, ela ouviu falar de Jesus, do Messias, dos seus milagres, e ela se encheu de fé e foi buscar uma alternativa para ir de encontro ao Jesus. Ela teve esse objetivo, ela teve essa perseverança, essa sabedoria, irmãos, de encontro com Jesus. Amém? Porque todos os recursos terrenos ela tinha utilizado. Todos os seus recursos financeiros e materiais ela tinha gasto e não tinha encontrado a cura. Pelo contrário, ela estava pior. Amém? Agora nós vamos falar, irmãos, sobre os efeitos da fé. Apesar das adversidades, ela reuniu forças para encarar os preconceitos, vencer a multidão e tocar nas vestes de Jesus. Então ela teve que vencer barreiras. E claro que isso aí tudo, né, foi efeitos aí que a fé produziu nela. Porque a fé, segundo aí o conceito bíblico, é o firmamento, fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Ou seja, a fé é ter certeza, irmãos, do que o necessário acontecerá, independentemente do que for. A fé é acreditar no impossível, e foi o que aquela mulher acreditou no impossível. Ela estava cheia de fé e suas atitudes demonstraram isso. Ela não esperou nenhuma ajuda humana. Ela já havia tentado tudo o que existia. Ou seja, a Bíblia ela nos mostra que a fé para a salvação ela é produzida pela palavra. Está lá em Romanos 10:17. E a palavra estava no meio do povo. E ao próximo do lugar onde aquela mulher estava. E essa palavra era quem? Era Jesus. E essa mulher foi até a palavra que é Jesus. Amém? E dessa forma ela buscou vencer os preconceitos. Porque ela, à medida que ela foi excluída da vida social, ela não recebia atenção. Ela era excluída. Ou seja, ninguém se aproximava dela. Então ela vivia uma vida de isolamento total, irmãos, porque as pessoas tinham medo de ficar impuras. E dessa forma, como naquela época os fariseus obedeciam à lei à risca, e sem se preocupar com a pessoa, eles exerciam, assim, de certa forma, uma forte discriminação e preconceito para essas pessoas que sofriam esse tipo de problema. E não foi diferente com aquela mulher. Então ela era totalmente excluída, ela não tinha atenção. E claro que ali a ignorância dos homens, né, dos judeus naquela época, que estavam tão atrelados à leis, aos mandamentos e ao processo, aos dogmas que foram criados, que isso aí era mais importante do que a própria pessoa. E Jesus, quando veio ao mundo, demonstrou que tudo isso aí não passava de uma religiosidade e de uma hipocrisia inútil. Porque a atenção de Jesus não era voltada para o pecado, mas sim a voltada para o pecador. Porque ele veio para os doentes, E os judeus eram incluídos nisso aí, irmãos. E os judeus não percebiam que eles estavam tão atrelados ao legalismo, tão exacerbado, que eles acabavam, né, falando bonito, praticando, fazendo corretamente as práticas religiosas, mas as suas atitudes para com os próximos era totalmente o contrário daquilo que eles pregavam. Amém? Em nome de uma lei inútil e vazia, né? Sem Deus aí, na presença de Deus. Amém? Então, o preconceito acabou cegando, que eles colocavam aí os fariseus, que eram aí os doutores da lei na época, distante de Deus. Então a mulher do fluxo de sangue tinha que enfrentar tudo isso, uma sociedade machista, preconceituosa, e ela discriminada ao extremo. Ela poderia ter continuado aí só visto a dificuldade e continuado escondida e longe de Jesus. Mas não, ela, movida pela essa grande fé e sabendo que ele era o Messias através da palavra, ela se encheu de fé e ela foi em frente, não se importou com a perseguição,
não se importou com o preconceito e nem com a possibilidade de ser morta a pedradas, e tomou a decisão de se aproximar, de alcançar Jesus. E claro que além da barreira do preconceito, ela teve que vencer também, irmãos, a multidão. Porque a multidão, grande parte das pessoas, sabia da condição dela ali, que ela era impura. Ela, mesmo com risco de ser identificada, de ser apedrejada, ela, com sabedoria, com um planejamento já traçado de antemão, ela entrou por detrás da multidão e foi até Jesus, passando, e foi até Jesus. Mesmo enfrentando aqueles olhares de pessoas que queriam escorraçarem ela dali. E com essa fé que ela tinha, que se tocasse em Jesus e nas suas vestes, pelo menos, que ela seria curada, ela se aproximou de Jesus e tocou nas vestes dele. E ela assim conseguiu romper a multidão. Amém? Então, dessa forma, essa mulher representa muitos que são hoje excluídos da sociedade por sua condição, né, de pecador. Né? Ele acaba sendo excluído, discriminado e sofre de grande preconceito, até mesmo dentro da comunidade cristã, irmãos, o que é errado. Pelo contrário, Jesus nos ensinou o quê? Que nós devemos receber, acolher, dar atenção a essas pessoas, dar amor. Ou seja, foi assim que Deus fez lá, Jesus fez com a mulher adúltera, que ia ser apedrejada, e questionando o pessoal que ia fazer isso e os fariseus. Quem não pecou, atire a primeira pedra. Esse foi aí a citação de Jesus, que fez com que cada um analisasse dentro de si mesmo e viu que era pecador também. Ou seja, em vez de nós apontarmos os dedos e apontar o erro da pessoa e a julgá-la, que tal, irmãos, nós como cristãos ajudá-las, não é? Acolhê-la, tratá-la com amor, assim como o Mestre Jesus fez com vários e vários pecadores, né? Andava junto com eles, comia junto com eles, conversava com eles, né? O que era uma grande heresia para os judeus, os fariseus, os doutores da lei aí na época. Amém? Dessa forma, então, irmãos, ela conseguiu chegar a Jesus e ali ocorreu o toque especial. E era um momento, sim, que era de maior desafio para ela. Por quê? Porque ela não sabia qual era a reação de Jesus. Mas, porém, a fé dela foi maior que tudo isso. Ela venceu o medo, conseguiu chegar e até o Senhor e o tocou, né? Porque sua fé, irmãos, foi muito grande. Nesse momento, o Senhor que estava ali sentiu, no meio daquela multidão, que o poder havia saído dele para uma determinada pessoa. E ele, né, irmãos, sem perda de tempo, né, vivendo essa experiência do toque, né, que foi marcante para a mulher e para ele, Jesus. Infelizmente, os seus discípulos não conseguiram perceber a grandiosidade de tão grande experiência aí. O que aconteceu? O Senhor disse... o Senhor perguntou quem era. O Senhor fez com que aquilo ali se tornasse público. Amém? Ou seja, aquela mulher, ela passou aí, nesse caso, a desfrutar os benefícios da fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Dessa forma, então, apesar, né, de algumas pessoas falarem que a fé é um tipo de muleta de quem não tem condições de se resolver seus próprios problemas, a fé produz benefícios em todas as áreas de nossa vida, porque ela nos aproxima de Deus, a fé nos tira a ansiedade exacerbada, a fé produz e nos dá as condições de continuar a jornada que nos foi proposta, mesmo em momentos e em circunstâncias adversas, como foi o caso dessa mulher aí. Ou seja, irmãos, devemos acreditar naquilo que não estamos vendo. Isso é a fé. E por ela, muitos grandes heróis da fé e profetas da antiguidade alcançaram aí, conseguiram a aprovação de Deus e receberam o que precisavam. Ou seja, Abraão, Isacó, Jacó, Davi e muitos outros profetas e discípulos de Jesus, eles foram beneficiados aí pelo exercício da fé genuína. Então a mulher da fé, assim como eles, né, a mulher do fluxo de sangue também foi beneficiada grandemente pelo exercício de sua fé, sendo curada, irmãos, imediatamente após tocar o Messias. Olha só que maravilha. Naquele momento aí,
os 12 anos de sofrimento cessaram com a sua atitude, né, verdadeira de fé. Amém? Ou seja, irmãos, vale a pena arriscar, pois o não já existe. Então aí atua, né, o agir sobrenatural de Deus aí em nossas vidas, né? E Jesus provou aí, né, irmãos, que ele era mais poderoso que tudo e todos, que mesmo a mulher tocando nele, automaticamente ele poderia se tornar imundo, poderia ser afastado do meio do povo e ser contaminado. Mas ele fez foi curar a mulher, mostrando que Jesus ele é maior do que a lei, ele é maior do que tudo e todos. Amém? Então o poder que Jesus usou para curar a mulher foi o mesmo que ele usou para ressuscitar Lázaro, deu visão aos cegos, fez andar os coxos, salvou a minha vida e a sua. Todos aqueles, irmãos, que se achegam ao Senhor podem experimentar o poderoso poder de Deus. Amém? Ou seja, porque Deus ele sabe das nossas necessidades e ele vai agir quando se faz necessário, ele age. Então nós devemos, em vez de estar ansiosos, né, nos perguntamos, né, o que vai acontecer no dia de amanhã, nós devemos colocar todos os nossos problemas, frustrações nas mãos do Senhor, porque Ele tem a solução, irmãos, de todos esses problemas. Amém? E não buscar caminhos mágicos, ilusões que o inimigo nos coloca em nosso caminho para nós nos afastarmos de Deus. Então nós devemos, pelo contrário, quando estamos nessa situação, se aproximar de Deus, como essa mulher aí do fluxo de sangue fez. Amém? Porque o Senhor Deus é poderoso para ser o que for necessário. Né? Para fazer o que for necessário. Deus ele é muito poderoso, infinitamente poderoso. Amém, irmãos? Então, aonde, né, parece que é impossível, que na visão humana, que aquele problema não tem solução ou doença, Deus pode, se for da vontade dele, nos curar, pode resolver aquele problema. Amém? Dessa forma, então, irmãos, agora essa mulher que recebeu esse verdadeiro milagre, antes que não podia nem estar no meio da presença dos homens, e não tão pouco na presença de Deus, agora ela com esse milagre, depois de se aproximar do Messias e tocar no Messias, ela foi curada. E isso aí rompeu, na época, todos os padrões morais e sociais e demonstrou o grande poder presente na vida de Jesus, ou Cristo. Então o Senhor poderia ter deixado esse ato, irmãos, passar em branco, porém ele resolveu torná-lo público e parabenizou a atitude da mulher. Ou seja, né, irmãos, assim como o Senhor, nós devemos amar o próximo pecador, independente, né, do que ele fez, independentemente do que ele é. Então, porque eles, assim como aquela mulher, estão fragilizados, precisam de atenção. Então, a atenção que Jesus dispensou para aquela mulher naquele momento, né, deu para aquela mulher, fez toda a diferença. E assim acontece quando a igreja faz com aquele pecador que precisa voltar para os caminhos do Senhor, precisa de ajuda, precisa de atenção e está no momento fragilizado. Eles precisam de atenção, de amor. Amém? Então, por isso nós devemos, assim como Jesus, agir da mesma forma para com as pessoas, pois nós somos seres sociais, nós somos dotados de emoções. Né? Olha só, irmãos, que maravilha. Jesus chamou aquela mulher de filha. Isso aí expressou o carinho, o cuidado. Né? Então, por isso que nós devemos orar para as pessoas necessitadas, nós devemos expressar o nosso amor por elas. Amém, irmãos? Que Deus esteja com os irmãos, né? E essa palavra maravilhosa, irmãos, possa fazer uma grande diferença aí em nossas vidas. Amém? Agora eu vou estar lendo a conclusão dessa lição, que diz assim: tocar em Jesus trouxe nova vida para essa mulher em todos os aspectos. A restauração foi instantânea. No mesmo instante, a hemorragia estancou-se completamente. A saúde, o vigor e a paz que não teve em 12 anos, em segundos, com apenas um toque de fé, ela alcançou. Glória a Deus, irmãos. Oh, maravilha, né? De palavra. Que Deus esteja com vocês. Desejo aí um ótimo domingo e uma semana abençoada aí na presença de Deus. Fiquem na paz do Senhor e até a nossa próxima lição da EBD. Tchau!